Bem-vindo ao Podcarro Drops. Tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos. Hoje, com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje a gente só tem 30 minutinhos para te dizer tudo o que você precisa saber sobre carro, e é para isso que serve o Drops, tá certo? Então, vamos correndo porque a gente tem pouco tempo para te dizer e hoje a gente tem muita coisa para falar. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar você o seguinte. Primeiro, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o gostei. Não se esqueça de comentar aqui embaixo. A gente quer saber o que você acha do programa. E também de compartilhar. Afinal de contas, se você acha que o nosso trabalho é bom, você, por favor, passe a nossa palavra adiante. Mostre para os seus amigos que você também ouve e curte este pequeno podcast automotivo de baixo orçamento, que é o Podcarro. E, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, faça isso agora. Twitter, Instagram, Facebook, você sempre vai encontrar a gente no @podcarro, mas no Twitter e no Instagram a gente sempre avisa quando saem os programas novos. No Twitter a gente sempre mostra o que acontece no GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, tem quase sempre uma loucura que acontece nos bastidores e a gente posta lá, beleza? E a gente quer aproveitar também e lembrar você que se você gosta mesmo do nosso trabalho e quiser fazer uma doação pra gente, a gente aceita de bom grado todo e qualquer valor que você tiver para nos destinar. Tá aqui na descrição o nosso Pix, que é podcar@gmail.com. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade, você é o nosso ouvinte, você é o nosso amigo, então, por favor, escreva aqui embaixo, manda DM, enfim, a internet está a seu dispor, fale conosco, porque o Podcarro é feito da gente que produz e de você que escuta. Bom, hoje é mais sucinto do que qualquer outro programa que eu já fiz na vida. É hora da gente retomar uma pauta de exatos 2 meses atrás, que eu gostei muito de fazer. E também para dizer que a vida tem dessas coisas, ela muda muito rapidamente. E eu acho que é justo a gente trazer a versão atualizada, a segunda parte da pauta da Garagem dos Sonhos nacional. Né? Muita coisa aconteceu nos últimos 2 meses. Literalmente, a minha visão sobre alguns carros, alguns inclusive nesta lista, mudou completamente. E eu acho que seria interessante a gente atualizar e lembrar vocês que existe aí uma miríade de carros nacionais esperando por um novo dono e que você que está ouvindo a gente pode ser o próximo, né? Então por que não passar essa palavra adiante e você ser o próximo proprietário ou proprietária de uma lasanha maluca aí que está esperando para ter um carinho para voltar a rodar aí como deveria ser, como era na época em que era novo. Então, minha gente, sem mais delongas, vamos colocar aqui a lista dos melhores carros nacionais, novas 10 opções, que, de novo, assim como foi há 2 meses atrás, na primeira parte, que eu vou deixar um card aqui no YouTube para você ir conferir também, que foi um programa super maneiro, que é o seguinte: nessa lista tem carros que são do meu gosto pessoal, tá? Do Rodrigo, então não tô falando de, não, porque esse carro venceu tal corrida, é por isso que ele é maneiro. Não, são carros que eu tive contato, que eu vi em shows, que eu vi em eventos, que eu já pude ter o prazer de andar, mesmo dirigindo ou de carona. Então, todos eles aqui têm uma nota muito pessoal, né? Seja por gosto, seja por ter participado ali de um momento com o carro. Então, todas elas aqui têm um porquê de estarem nessa lista, não são simplesmente achismos, né? Então, sem mais delongas, vamos direto à lista que tá bem interessante, tá maneira, e vai começar aqui com um carro que nem todo mundo gosta, né? Óbvio, não seria o Podcarro se não fosse uma lista totalmente controversa. E, de novo, esses carros não estão por item, por colocação assim, do mais favorito por menos, não. É aleatório, assim como tudo na vida é. Então, vamos começar aqui com um carro que nem todo mundo gosta, porque é muito quadrado, e eu compreendo que para quem está chegando em carro agora não é o carro mais atraente do mundo, mas eu que sou doido e gosto muito de Fiat, né? Não poderia deixar passar, que é o Fiat Premio. Sim, de todos os carros da Fiat mais quadrados possíveis, ele foi lá escolher o Premio. É verdade. O Premio, para você que não sabe, ele é um sedã da Fiat, né? Foi um sedã da Fiat, fabricado no Brasil de 85 até 94. E aí eu faço um adendo, porque a partir de 94 ele saiu de linha no Brasil, mas ele continuou à venda no Brasil, só que ele trocou de nome. Ele passou a se chamar Fiat Duna, que era a versão que vinha importada da Argentina, já com motor Sevel, com todas as peças montadas lá, enfim. Né, uma salada de fruta completamente louca. Mas o Fiat Premio tá na lista, porque eu tenho uma história com o Fiat Premio, tá? É um carro que meu pai tinha muito antes de eu nascer, e é um carro que, enquanto criança, eu convivi com um casal de senhores, né? Que Deus os tenha em bom lugar, que sempre viajavam para o mesmo lugar onde a gente viajava, e eles eram praticamente nossos vizinhos. E o senhor tinha uma Premio 88, não minto, ele tinha uma Premio 86 CS
azul marinho. Eu não vou lembrar o nome exato. Tinha um nome aqui na ponta da língua, mas eu esqueci o nome da cor. E era um carro lindo. 1.5, CS, duas portas. O carro, isso para vocês terem uma ideia, o carro era 86 e essa memória minha de 2004, 2005. O carro ainda tinha as calotas originais, sem arranhados. O carro era impecável. Tipo o carro de senhor, sabe? E aquilo me deixava fascinado. Eu pensava, na minha cabeça de pirralho, como é que um cara tem um carro tão velho e o carro tá tão preservado? E eu não tinha afeição nenhuma pelo prêmio. Até que um dia eu fui visitá-los e o senhor me contou a história, que ele tinha sido o primeiro carro que ele tinha comprado 0 km, que ele estava cuidando desde então. E ele teve esse carro até morrer, né? Logo depois que ele faleceu, infelizmente, alguém teve um acidente com o carro se perdeu completamente, deu perda total. Mas aquela frente alta daquele prêmio, os badges, os emblemas nas laterais todos intactos, as calotas envelhecidas e devidamente amarelas, mas ainda estavam em bom estado, sabe? Aquilo me deixava fascinado. E a gente sabe, né? A galera que entende um pouco de Fiat sabe que o Fiat, ele não tem uma atração assim por... Ah, não, vou pegar esse carro, vou cuidar para sempre. Não. Ele foi vendido no intuito de ser um carro para ser gasto. Né? A galera até zoa que é o feito no inferno para andar na terra. Inclusive, forte abraço, Maurício Campelo, nosso fieteiro por acidente. Mas, cara, aquele carro era excepcional. E a história dele usar aquele carro para uso diário, para viajar com ele, a senhorinha dele, eu achava aquilo sensacional e falava, putz, eu quero isso para mim. E aquele foi o primeiro carro antigo que eu falava, poxa, é legal você cuidar de uma coisa, sabe? E isso criança, né? Não tinha toda essa profundidade que tem hoje, né? Porque, obviamente, eu aprendi muita coisa com o passado, mas é legal puxar, voltar essa história. E é um carro que eu gostaria de ter, custando o que custasse, principalmente se fosse um CSL, que era topo de linha, né? E, se eu não me engano, as linhas do Premium eram S, CS e CSL. A CSL era topo de linha e maneiro pra caramba. Depois veio o Duna, que já era 1.6, já tinha injeção. Mas eu gosto de um Fiat frente alta, né? O próprio Uno, na outra lista, eu canso de falar que eu adoro, mas eu gosto bastante. E eu acho que é um carro que merece estar nessa lista aqui. Se eu puder, um dia eu vou comprar um. Porque o Fiat antigo, ele tem o seu charme, sabe? Ele é um carro que é ao mesmo tempo racional e irracional por causa das formas. Então eu acho que é uma coisa assim que, se você tem uma memória legal, é legal você poder trazer de volta. Seja Fiasa, seja Sevel, não importa. É maneiro. Fiat... Preservem Fiats antigos. Eles não são tão ruins quanto você pensa. Só a terceira marcha, mas tirando isso, Fiat são legais. Próximo carro. E esse é um carro que particularmente tem um lugar no meu coração assim muito grande, porque como eu falei no último programa, né, o último drop sobre esse assunto, eu gosto muito de história e principalmente por alguma razão muito estranha, eu gosto da história dos presidentes do Brasil. É uma coisa que eu estudei durante muito tempo, né? E todo aquele negócio pitoresco do Brasil ter ser uma nova república e ter uma redemocratização, que é o processo do abandono de 21 anos de ditadura militar, dos anos de chumbo, e depois um presidente que foi eleito ainda que de maneira indireta, faleceu, o vice dele assumiu, e o vice dele era ninguém mais, ninguém menos do que José Sarney, né, uma das figuras mais bigodísticas da história do Brasil. E um fato engraçado sobre o Sarney, né, que durante o seu governo de 85 a 89, 85 a 89, até janeiro de 90, ele fazia questão de usar o carro oficial dele era nada mais nada menos do que um Ford Landau 1982. E ele usou esse carro até 1991, eu posso estar enganado, e depois ele foi parar no Museu do Sarney, que é outra coisa maluca de se imaginar, né? Um presidente que tem um museu sobre si mesmo. Mas não importa, você tem que parar para pensar o seguinte, como é que um carro feito em 1982, que é o penúltimo ano de fabricação do Landau, vale lembrar, ficou tantos anos na mão de um presidente só? Que depois veio o Collor e falou que todos os carros do Brasil eram carroças e tal. E por que o presidente Sarney ficou com esse carro tantos anos? Porque esse carro era potente, silencioso, e com um nível de luxo e sofisticação que nenhum outro carro nacional tinha. Do que a gente está falando? A gente está falando do Ford Galaxy, que foi o primeiro carro de passeio feito no Brasil, né? Feito inteiramente no Brasil.
E ele evoluiu do Galaxy pro Galaxy 500, que era a versão mais barata, e depois pro Ford LTD, e daí chegou o Landau, que era o topo de linha, com teto de vinil e motor V8, todos eles eram V8, tá? Em específico o V8 302, que se eu não me engano é o V8 chamado canadense, e é um oceano de potência e torque, apesar de ser notoriamente conhecido por ter uns probleminhas aí de temperatura, né? A galera que gosta de Ford aí, forte abraço. Mas eu tava falando com alguém sobre esse carro nas últimas semanas, eu vou até, não tô lembrado, acho que foi Miriam, né? Eu falo com isso no Twitter, inclusive, forte abraço, que ela gosta muito de Landau, eu tava pensando nisso recentemente. Eu tenho uma coleção de livros aqui na minha estante chamada Clássicos do Brasil, inclusive já teve um programa aqui do Podcar onde eu fiz recomendações de literatura automotiva, recomendo que vocês ouçam de novo, porque essa coleção de livros é sensacional. Galaxy, Dodge, Passat, Fusca, Kombi, enfim, é leitura assim perfeita para você saber tudo o que você quiser sobre a literatura automotiva nacional. E o Galaxy foi o primeiro livro dessa série que eu comprei. E eu gostava de saber que tem toda aquela evolução técnica e aquela tentativa de fazer um carro que para o padrão americano já era perdidamente cansado, sabe? Nos anos 80 os Estados Unidos já tinha injeção eletrônica, no Brasil você ainda tinha carburador. Um carro titânico, com mais de 5 metros de comprimento, extremamente beberrão, que a gente está falando de um V8, né? Não é o maior V8 do Brasil, isso aí era obra do Dodge Dart, né? Que se eu não me engano era um V8 5.2, o 318. A gente está falando de um V8 302 na Ford. Mas era um carro que tinha um luxo e sofisticação que nada, absolutamente nada no Brasil seria capaz de replicar. Então o Galaxy, o LTD e o Landau ter, por sua vez, um lugar aqui na lista, porque quando eu tive a oportunidade de ver um Landau pela primeira vez, eu acho que foi no Museu Aeroespacial, aqui em Sulacap, no Rio de Janeiro, onde fica a sede do GPC, inclusive, que foi a primeira vez que eu vi um carro desses. Eu falei, cara, que carro enorme! E ele tem toda uma pompa, né? Um sedã americano, antigo, quadrado, bem anos 60, e é um visual que impõe respeito. E não é pelo tamanho, é pela solidez, é pela elegância das linhas. E é um carro que, no futuro, quando eu pude ver um rodando, aqui inclusive está no meu bairro, é um carro silencioso. Terrivelmente silencioso. Ele parece que nas piores superfícies de asfalto ele está simplesmente planando, sabe? É legal. É simplesmente legal de se ver. É muito bacana. E é por isso que ele está nessa lista, porque é um carro que eu tenho muito respeito. Bom, de novo eu estou perdendo tempo falando muito dos carros, vamos começar a adiantar que esse negócio está corrido. Terceiro carro. É um carro que eu tive a oportunidade de andar enquanto eu era criança. E você sabe, né? Criança, quando gosta de carro, fica completamente louca quando vê qualquer coisa minimamente exagerada. E este carro não é exceção. Inclusive, foi a minha escolha até 60 mil reais no programa que a gente fez com as meninas. O último programa, quando foi mesmo, eu não lembro, minha memória é horrível. Foi o programa que antecedeu este Drops, que foi o Garagem Pode Carro Especial com a Júlia Fonseca e a Tainá Ribeiro. Que foi a minha escolha a 60 mil reais, foi a GM Bonanza, que nada mais é que a versão duas portas da Chevrolet Veraneio dos anos 80, que já é aquela quadrada, não tem aquele estilo dos anos 70. E é um carro gigante. Não adianta você pensar num carro duas portas, a Bonanza vai ser capaz de destruir qualquer noção de carro pequeno, de SUV compacto que você tem na sua vida. E para ela ser chamada de um utilitário esportivo é realmente uma forçação de barra, porque é um carro muito grande, muito pesado, guiado ali pelo motor 6 cilindros do Opala, que não é um motor ruim, mas para um carro daquele tamanho realmente tem que fazer milagre. Também muito conhecida pelo Maxion Diesel, né? Então, um motor bacana, é um carro gigante. É um carro que vão 6 pessoas tranquilamente. 7 até, se você quiser. Se bobear, até 8. E é um carro muito grande, apesar de só ter duas portas, sabe? É um latifúndio de espaço interno. Se eu não me engano, a carroceria não era nem feita pela GM, era feita pela Brasinca, né? Então, ela fazia a carroceria em cima do chassi da D20 e surgia aquela monstruosidade que era Veraneio, que era um SUV full size, gigantesco, e a Bonanza, que era a versão mais praia e campo, digamos assim, que é um carro bacana, é um carro que, assim, se eu puder, né, ter de novo, eu teria, porque você não precisa explicar, cara, é um carro gigante, você não precisa explicar nada pra ninguém, foi feita no Brasil de 89 a 94, poucos anos de produção, linda, gigante, não
não tem que pedir desculpas por ser do tamanho que é, entendeu? Ela só é aquilo ali. Se você gostou, ótimo. Se você não gostou, que pena, porque ela pode literalmente passar por cima de você. Então, isso que eu acho bacana, é um carro que não precisa pedir desculpa pelo que é. É aquilo ali e acabou. Próximo carro. Esse é um carro que tem um lugar, assim, mais uma vez, importante na história, porque a gente está falando de uma história que começou na Alfa Romeo, né? A gente sabe que a Alfa Romeo hoje, para quem acompanha o programa há muito tempo, é uma marca que tem um lugar no meu coração, mas esse carro em específico tem um lugar muito importante porque ele faz parte da história do país. A gente está falando do Fenemé JK 2000. Por que eu estou falando de Alfa Romeo? A Fenemé, a Fábrica Nacional de Motores, montava veículos Alfa Romeo no Brasil, né? Era uma representante da Alfa Romeo no Brasil, que depois foi vendida para o grupo Fiat e tal, e depois sumiu do mapa aqui no Brasil. E o Fenemé, ele se chamava Fenemé 2000, né? A princípio. Antes, Alfa Romeo 2000. Ele era feito sobre licença e com ferramental aqui no Brasil, ali em Xerém, na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E nos anos 60, né, a gente está falando de uma época extremamente nacionalista, com um presidente chamado Juscelino Kubitschek, que queria porque queria trazer a capital, tirar ela daqui do Rio de Janeiro e levar para Brasília, e foi o que fizeram. E naquela época de grande desenvolvimentismo e patriotismo, puseram o nome do velho dentro do Alfa Romeo, do Fenemé no caso, ele passou a se chamar Fenemé JK 2000, ali para 68, por aí. Eu acho que foi até um pouco antes, mas enfim, vou me guardar o direito de falar besteira aqui. Só que o que acontece? Apesar de ser um carro bastante luxuoso, né? Como todo Alfa Romeo que poderia ser, é um carro que não sobreviveu ao custo ao mão de ferro da ditadura militar. Quando o governo militar realmente ascendeu no Brasil a partir de 64, a partir de 68, perdão, que houve esse endurecimento da ditadura, o nome foi tirado de circulação e aquela coisa, né? Você não pode andar com o nome de um presidente que foi simplesmente exilado no seu carro, então simplesmente sumiu. E a gente está falando já de um carro que não tinha já um mercado muito grande, porque o Fenemé sempre foi muito caro. E a gente começou a ver esse carro ir evoluindo para se tornar outra coisa. O Fenemé passou para 2.150 cilindradas, virou o Fenemé 2.150, que era um baita do motor, e depois virou o Alfa 2300. E ele simplesmente começou a dissociar-se daquele passado dito patriótico, né? Então, é um carro que eu já vi ao vivo, é um carro que tem um ronco sensacional, um carro 2 litros, deve ter no máximo 120 cavalos, mas, poxa, é um marco, né? Então, todo mundo pode dizer que quando ele tem um valor histórico muito bom, ele merece estar na lista sim, então é por isso que ele está aqui conosco. Próximo carro. E agora, senhoras e senhores, queridos ouvintes do Podcarro, além de lembrar a vocês que vocês devem se inscrever no canal para não perderem todos os programas do Podcarro que saem sempre aos sábados, às 11h30 da manhã, faça chuva ou faça sol, e também de seguir a gente nas redes sociais. Qualquer rede social que você for achar a gente, Twitter, Facebook ou até mesmo na minha, no @thrtlima, você vai encontrar um link que vai levar você para todos os links do Podcarro. E agora tá tudo organizadinho, não tem choro, não tem vela, é tudo perfeitinho, você acha tudo que a gente faz, meus textos, a Podcarro FM, que é uma coisa também, um braço do Podcarro, por que não? Inclusive, quando esse programa aqui for ao ar de noite, no mesmo sábado onde esse programa foi, haverá uma edição especial da Podcarro FM no SoundCloud. Inclusive, se você clicar aí no Linktree, você vai achar o nosso ícone aí do SoundCloud, vai ter um programa especial com músicas brasileiras dos anos 80, com a narração tosca que eu faço. Então, se você quiser prestigiar a gente, por favor, clica aí, conheça, porque, enfim, eu gosto de rádio, então vai ter rádio, porque rádio é muito da hora. Bom, hoje a gente não pode falar de carros que fizeram parte da minha vida e que, na minha opinião, fazem parte de um grande panteão de veículos nacionais se a gente não falar do motor que é mais amado e odiado do Brasil afora. E eu tô falando do motor AP, o Alta Pauleira, o Alta Performance, em específico na versão 1.8. Aí você tá falando, pronto, chegou a P0, nossa, que saco. Calma, eu vou explicar. Por que o motor AP está nesta lista? E eu peço desculpas porque ele não está num carro só, ele está em 3 carros, né?
Um deles eu até dei uma roubadinha aqui, porque eu não cheguei a entrar nesse carro, eu só vi esse carro num evento uma vez, mas, putz, ele é lindo, não dá pra dizer que não. E tem um formato que é tão convidativo. Enfim, eu vou chegar lá. Por que eu tô falando de AP 1.8? E em específico o motor AP 1.8S, tá? A gente tá falando de uma edição específica do motor mais cultuado do Brasil, que é o motor AP 1.8. Mas o motor AP 1.8, ele tem duas versões para você que não sabe. O motor 1.8 normal, né? Ele, se eu não me engano, tinha alguma coisa ali entre 85 e 88 cavalos na gasolina, tá? E por volta de uns 90 no álcool, uma coisa assim. E uns 15 kg de torque. Sempre a mais no álcool, porque o álcool é o que rende mais. E na versão 1.8S, né, que na verdade o código era AP800 e AP800S, a gente estava falando de 99 cavalos. Mas por que um motor 1.8 com uma potência ali parecida, mas com um torque ligeiramente maior e uma potência também? Porque o 1.8S nasceu para uma versão apimentada do Gol, também no Santana, acho que saiu 1.8S também, eu vou até confirmar isso depois, e o Passat GTS Pointer, que eram versões esportivadas de carros comuns, mas que tinham um motor mais potente para justificar o apelo esportivo, e isso é bacana. Não é que nem hoje que você tem um esportivo de adesivo e fala, ah não, vou botar aqui umas faixas, um body kit e pronto, 1.0, que nem certas marcas francesas aí afora andam fazendo, né, Renault? Então, motor 1.8S, cultuado, bota um badgezinho do S ali na tampa da mala, pronto, não vai ter um cristão que não saiba do que se trata. E o 1.8S começou nessa saga esportiva no sedã, no Gol GT, no Passat GTS Pointer e não ficou por aí. O primeiro carro que abraçou, né, depois do Gol GTS também que veio depois, essa explosão de potência, digamos assim, foi a Paraty. Em específico, eu vou colocar aqui a Paraty 1.8 SGLS, mas não a do finalzinho dos anos 80, do início dos anos 90, que já é a frente chinesinha, que, assim, é um carro que eu ouço meu pai falar até hoje da viagem que ele teve que fazer no Paraná para entregar esse carro para um patrão dele na época, e que ele fez rasgando o Rio de Janeiro até o Paraná, e que diz que o carro era maravilhoso, era potente, o motor girava bem e tal, e que chegou lá rápido. E eu ouço essas histórias e escuto. Eu acho que é bacana, porque se marcou meu pai, provavelmente marcaria a mim, porque eu sou muito mais aficionado por carro que ele. Então, eu coloco a Paraty na lista mais em homenagem a meu pai mesmo, porque se eu puder parafrasear uma explicação que ele deu muito resumida sobre esse carro, eu diria o seguinte: anda muito. E é tudo que você precisa saber. Depois da Paraty, né? E esse é o exemplo que eu dei aqui, que eu não andei no carro, né? Não tive a noção ainda, não tenho nenhuma história com ele. Eu falaria do Voyage Sport. O Voyage Sport, para você que não sabe, é a versão 1.8S do Voyage, que tinha o motor 1.8 já, que é a versão 3 volumes do Gol, que é um sedanzinho lindo, eu acho que é o melhor sedã de duas portas dos anos 90. E olha que eu tô colocando na frente do Tempra, que é um carro duas portas que eu acho lindo, que eu compraria no lugar do Voyage, só que eu acho o Voyage Sport lindo porque ele consegue ser um Gol GTS com porta-malas. E para mim, o esportivo com praticidade é para você casar. Pronto. Não quer ter uma perua? Voyage Sport. Perfeito, rodas raiadas, bancos recaro. Lindo. Quando eu vi esse carro, eu fiquei babando. E assim, não tem como dizer que não. É lindo mesmo. E por último, para encerrar a saga do 1.8S, um carro que não é tão 1.8S assim. O S, na verdade, era uma versão esportiva da linha, que é a Pampa. Sim, a Pampa, fruto da Autolatina, recebeu um motor 1.8 ali no início dos anos 90 e era um motor que já girava menos, né? Ele devia ter ali seus 80 e tantos cavalos, ou 90 no máximo, não era tanto quanto os 99 justificados da Volks para os outros carros. Mas você imagina, uma picape esportiva, antes da Saveiro ter uma versão esportiva, um carro leve e que é bastante competente para carregar coisa. É a Pampa. Não é à toa que ela ganhou o prêmio de melhor Pampa 1.8S na categoria Melhor Pampa 1.8S no prêmio Troféu Brosano de Ouro no final do ano passado, que é a nossa premiação do final de ano, que a gente sempre promove, mostrando para você o que é de bom, o que há de ruim no mundo automotivo do ano em questão.
Eu gosto muito da Pampa, eu acho ela bonita. E 1.8S é perfeito. Vamos lá, gente. 3 últimos carros. E agora eu tenho que correr porque realmente o tempo tá acabando. Nossa, eu falo muito. Vamos lá. Esse aqui tá um lugar no meu coração porque eu recentemente adquiri esse carro e eu não botava fé até eu finalmente dirigir ele. Eu vou fazer um texto só sobre esse momento, sobre como eu tô dirigindo, como eu tô cuidando desse carro, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Monza SLE 2.0 1992, que é um oceano de conforto e estabilidade, quer dizer, estabilidade nem tanto que o amortecedor tá ruim, mas é show de bola. Cara, o motor é bastante torcudo para uma pessoa que tinha 10 kg de torque só num Gol 1.0, 1.2, perdão. E é legal. Recomendo. Monza Tubarão não é carro de velho, se você não for velho o suficiente para abraçar a ideia, então vai, que é muito da hora. Pode ir, eu recomendo. E não pega o Classic não, porque Monza tem que se preze, tem que ser 2 portas, porque carro 2 portas é o que há, carro 4 portas é para você que se importa com os outros, e quando você está dirigindo, isso não faz diferença. Pegue um 2 portas. Vamos lá, penúltimo carro, este é polêmico, mas eu tenho certeza que meu amigo Flávio Domingos, nosso diretor artístico do grupo Pode Carro de Comunicação, vai concordar comigo, que é a Ford F1000, mas não é qualquer F1000 não, eu tô falando já da geração dos anos 90, já turbo, já diesel, 3.9, eu não sei se a 3.9 era gasolina ou se era diesel, mas é essa em específico. Eu tive a oportunidade de andar uma única vez, não guiei, tá? Mas, cara, ela não bate tanto para uma picape tão antiga quanto se era de esperar. É um carro que eu acho bonito, é um carro que tá valorizando muito, e eu acho que se você estiver na busca aí por uma picape antiga e não quiser ir de GM, eu acho que é uma compra muito segura para você fazer, porque ela é feita para durar, ela é relativamente potente e ela é linda, principalmente se ela tiver o grafismo original de época ainda. Então é uma coisa que eu recomendo, seja VEB, seja anos 90 mesmo, pega e não tenha medo de ser feliz. Pode ser com roda de ferro, pode ser com roda de liga, que é o mais bonito. Vai, que a bicha é muito linda, vai ficar mais linda ainda se você usar ela de verdade. Beleza? Bom, o último carro. O último carro é de novo um SLE, tá? De novo GM. Mas, como eu falei de Opala na última lista, eu acho que seria interessante colocar um carro que eu gosto bastante, assim. E eu não vou dessa vez, não vou de diplomata, porque eu acho que você tem que ser muito fiel às coisas que você gosta. E para mim, o melhor visual, o visual intermediário, né, que é uma coisa que para mim é importante, é a Caravan. Eu gosto da Caravan, eu gosto da proposta dela. Ela é titânica para as dimensões, mas ela tem uma proposta inegável que é ser um excelente carro de estrada, um excelente carro para família. Então, se eu tivesse que ter, não seria uma Caravan, uma básica, e tão pouco uma diplomata, seria uma Caravan Commodoro, que para mim o visual entre o básico e o completo, com aquele filetinho só cruzando ali a lateral é perfeito. Ela é um misto de sobriedade e função, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não sou muito espalhafatoso quando o assunto é carro, então eu gosto. É uma linha sóbria, é um carro competente pra caramba e com todos os defeitos que todo mundo sabe, mas é legal, tá? Se você tiver oportunidade ainda de andar, de guiar, de ver em evento, qualquer coisa, vale 100% a pena. Aquele ronronar macio dos 6 cilindros, até mesmo o 4 que tem bastante torque pro que apresenta, então é bacana, tá? Você não vai se arrepender. É um carro assim que, mesmo que você vá usar para fim de semana, ele é bastante competente. Tem aí nossos amigos ouvintes sopalheiros que não deixam mentir, tá certo? Então é uma compra segura, vai ser feliz. Arrume um problema para você, compre um carro velho e partilhe conosco. Marca a gente no Instagram, se você estiver ouvindo o programa. Ó, eu tô ouvindo vocês, marca a gente vai postar vocês também. Aqui é uma troca mútua, a gente conversa, a gente participa. E eu quero agradecer profundamente a você que ouviu essa lista até aqui. Foi muito bacana poder trazer esse lado aqui para vocês, de uma coisa que eu gosto bastante, que é falar de carro velho, principalmente de carros que mexem bastante com o meu coração. É óbvio que tem mais carro aí nesse Brasil afora que eu gostaria de ter, que eu gostaria de colocar aqui. Talvez eu faça uma terceira parte, talvez não, não se sabe. Mas o que importa é o seguinte: carro tem que ser cultuado, tem que ser amado, tem que ser curtido, e você não pode ficar aí cagando regra dizendo que tal carro é uma merda, tal carro é isso, tal carro é aquilo. Não. Vai lá, curte, tenha propriedade para falar, tenha argumento. Você pode não ter nem andado em nenhum desses carros aqui dessas listas, mas você tem que saber argumentar, porque a internet é um ambiente de respeito e o programa aqui prega 2 coisas. Você vai sair daqui aprendendo alguma coisa e você vai respeitar o seu próximo. Porque é assim que a comunidade automotiva fica mais humilde, fica mais respeitosa, fica mais querida entre as pessoas.
tá certo? Então vamos se respeitar, vamos todo mundo se curtir, vamos todo mundo usar o cinto de segurança, que é importante, e vamos curtir aí o sabadão, o domingão, porque é tudo isso que importa. Não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais, @podcarro em tudo que é lugar. Não se esqueça de ouvir a Podcarro FM, que está disponível agora à noite no SoundCloud. Quando você estiver ouvindo isso aqui já vai estar rodando. Então é isso, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Um forte abraço e até mais um sábado que vem com Podcarro. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Drops, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.